Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a prorrogação até dezembro de 2027 da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. A matéria agora vai ser apreciada pela Câmara dos Deputados. E aqui ao meu lado está o senador Ângelo Coronel, que foi o relator dessa matéria. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Oi, Carla. Oi, meus caros telespectadores da TV Senado. Sempre é bom voltar aqui. Hoje foi um dia importante na CAI. Nós aprovamos já o segundo turno do projeto que desonera 17 segmentos da economia. Nós estamos falando aí de empresas que empregam em torno de 9 milhões de pessoas. Reduzimos esse imposto, não é nem imposto, a alíquota da Previdência vai ser pago agora de 1% até 4,5%, a depender do setor, e antigamente se pagava 20% sobre a folha de pagamento, e agora essas empresas vão pagar de 1% a 4,5% sobre o seu faturamento e não sobre a folha. Isso aí vai ser muito importante, porque vai fazer com que os empresários comecem a se planejar com mais tranquilidade, já que a prorrogação vai até dezembro de 2027, e a lei que está em vigor, ela encerra agora em dezembro. Então, o que acontece? No governo passado, essa prorrogação veio no último dia, quase 0 hora, faltando 13, 14 minutos para o prazo se expirar, ou seja, a lei cair. Por isso que foi importante esse planejamento. Foi um projeto de autoria do senador Efraim, no qual eu fui designado relator, e nós conseguimos já vencer essas etapas. Evidentemente, Carla, eu fiz uma emenda de minha autoria, incluindo as prefeituras. Nós reduzimos de 20% que a prefeitura paga hoje sobre a folha de pagamento para 8%. Nós vamos atingir assim 140, aliás, vamos atingir aí mais de 3 mil prefeituras no Brasil, atingindo a população brasileira em torno de 40% que moram nesses municípios. Isso vai ser realmente um alívio para essas prefeituras. Para você ter uma ideia, tem prefeituras que o dinheiro chega dia 10, 20 e 30, que é a data que chega o fundo de participação dos municípios, que geralmente é a maior receita, e fica no zero, porque há um sequestro de quem não faz um acordo com a Previdência. Ou seja, o governo finge que arrecada, a prefeitura finge que paga, e você fica com esses prefeitos com a mão na cabeça, que na maioria das vezes não tem recurso para pagar a sua folha de pagamento no seu dia a dia. Sobre a questão das prefeituras, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as prefeituras. Existe aí um critério para a escolha dessas prefeituras e também como que ficaria se vai haver alguma renúncia de receita ou não, como seria isso? Olha, as prefeituras são aquelas que têm a população até 142 mil habitantes. Isso aí, como eu disse, vai aí atingir mais de 3 mil prefeituras no Brasil. São prefeituras que nós fizemos o corte, até aquelas que recebem o fundo de participação até ponto 4. Quem tem um fundo de participação com índice acima de 4, ela ficou fora desse processo. Como a maioria das prefeituras brasileiras, ela tem o seu índice do FPM abaixo de 4, por isso que de 5.500 municípios aproximadamente, nós vamos aí beneficiar mais de 3 mil. Então, na verdade, são as pequenas prefeituras que não têm o regime de previdência própria que vão ser as verdadeiras beneficiadas. Porque tem muita prefeitura grande, Carla, que tem um regime de previdência própria, ela mesma que gere a sua previdência. Mas a grande maioria, que são as pequenas, não tem. Entra no regime geral e, consequentemente, não tem como pagar 20% em cima da folha de pagamento. E eu sempre digo que as prefeituras do Brasil, onde tudo acontece. E eu gosto de lembrar aos meus colegas senadores, aliás, todos os congressistas, que se nós estamos aqui no Congresso Nacional, é fruto dos municípios, são os municípios que nos elegem para isso. Então nós temos que ter um olhar mais aguçado, um olhar mais carinhoso para os municípios brasileiros, porque se não dermos a mão amiga, essas prefeituras irão literalmente à falência. Para esses setores da economia e para a prefeitura, só relembrando aqui, cai de 20% a contribuição em cima da folha de pagamento para uma variação de 1% a 4,5% da receita bruta, não é? Não seria isso? Não, é o seguinte, vamos para o setor privado. Os 17 segmentos da economia, que são os que mais empregam, em torno de 9 milhões de funcionários, esse aí, hoje, você paga de 1% a 4,5% da sua folha de pagamento. Se não tivesse essa lei, você pagaria 20% sobre
A folha de pagamento. Esse 1 a 4% é sobre a receita da empresa. Então, se uma empresa com uma consultora, ela hoje teria que pagar, vamos supor, uma folha de pagamento de 1 milhão, ela pagaria 20% em cima de 1 milhão. Com essa lei da desoneração, ela vai pagar de 1 a 4,5% sobre o seu faturamento. Isso dá uma diferença muito benéfica para esse segmento. No caso de prefeitura, é o inverso. Hoje as prefeituras pagam 22% em cima da folha de pagamento. E se passar essa desoneração, se passar esse projeto, com a prorrogação e com a inclusão dessa emenda que já foi aprovada na CAI, essa emenda de minha autoria, o que é que vai acontecer? As prefeituras vão pagar 8% em vez de 20% sobre a folha de pagamento. Empresa é sobre o faturamento, prefeitura é sobre a folha de pagamento. Para os setores da economia, para os dois, né? Vai ser um grande alívio. Mas há também uma renúncia de receita e houve uma queda de braço com o governo, né, senador? Explica para a gente como é que foi isso. Na verdade, nenhum governo gosta de ficar assim, perdendo receita. Mas eu acredito que essa perda de receita é a mínima, porque nós colocamos no projeto que também tem a compensação no PIS/COFINS sobre a importação. Então, praticamente vai ficar equilibrado. Quanto à questão das prefeituras, eu sempre digo, não adianta você cobrar e a pessoa não pagar. Então é melhor você cobrar pouco e receber do que você cobrar muito e não receber nada. Então essa é a premissa. Eu prefiro 100%, aliás, eu prefiro 8% de alguma coisa do que 100% de nada. Porque é da verdade que muitas fingem que pagam e na hora que dá balão e não paga. E não paga por má fé, não paga porque não tem como pagar. Porque se ela pagar a previdência, ela deixa de pagar, deixa de manter o hospital, deixa de manter o social. E isso não é o que nós queremos a nível de Brasil. Esses setores da economia, muitos deles, eu até queria que o senhor pudesse enumerar alguns desses que vão ser beneficiados com esse projeto, foram muito afetados também com a pandemia. Então, isso é uma extensão aí de alívio para eles, né, senador, nesse período pós-pandemia? Todo o segmento da economia, na verdade, tiveram grandes prejuízos com o período da pandemia. Mas isso é uma página virada na nossa história, esperamos que não tenhamos mais nenhuma pandemia. Agora, esses segmentos não tiveram esse benefício por causa da pandemia. Essa lei já foi desde 2011. Sim. Então, vem tendo sucessivas prorrogações, que é o caso agora. Nós vamos prorrogar por mais 4 anos. É evidente que o governo argumenta que deveríamos aguardar uma reforma tributária que está sendo lavrada, está sendo aí gestada para poder fazer essas mudanças. Mas eu não concordo, porque se vier uma reforma tributária e que vai englobar a folha de pagamento, o que é que acontece? Vamos aprovar a reforma tributária se ela for realmente melhor do que hoje o Brasil tem, e aí muda-se a maneira de desonerar essas companhias que estão já nessa lei atual. Esse negócio de reforma tributária, Carla e meus caros telespectadores da TV Senado, muitas vezes virou grife. Vamos reformar, mas você não vê nada palpável, não vê nada concreto que venha realmente atender a expectativa do parque de serviço, do parque industrial, do parque comercial brasileiro. Porque não podemos brincar de reforma. É ótimo. Qualquer entrevista, vamos reformar. Sim, reformar o quê? Eu prefiro até deixar como está do que trazer algo que venha aumentar imposto e que venha prejudicar as empresas. Porque se você aumenta imposto, a empresa vai terminar demitindo. E quem termina pagando com isso é a sociedade brasileira, as pessoas que militam no dia a dia para ganhar o seu sustento. Então, inclusive, eu estou apresentando também um projeto de reforma tributária para ser analisada, porque eu acho que quanto mais textos para ser analisado, melhor. Porque ninguém é dono da razão, ninguém vem me dizer que seu fulano é economista chefe, que é economista campeão, categoria, não quer dizer nada. Muitas vezes você tem uma ideia com a pessoa que não tenha tanto know-how, que dizem que tem, você apresenta uma ideia mais simples que vem até a funcionar melhor. Porque, na verdade, nós temos que atender a quem paga o imposto. Porque se não tiver imposto, nós não temos receita para tocar a saúde, a educação e outros serviços públicos. Porque tudo flui, tudo sai do imposto que é pago, que é cobrado das empresas. Então, nós temos que atender a quem gera imposto. Senador, se não houver recurso para o plenário, a matéria vai seguir direto agora para a Câmara dos Deputados. Como é que está o alinhamento dessa proposta com os deputados? Olha, eu hoje, após a aprovação da CAI, nós vimos no CEDOL, no site aí do Senado, que apresentaram um recurso, mas eu não sei ainda quem subscreveu. Eu só vi somente um senador, que foi o senador Cajuru, o autor,
Então, esses dias aqui nós vamos saber se realmente vai ter as 9 assinaturas que é regimental para que você venha apreciá-la no Senado. Eu espero, inclusive, que Cajuru ou nenhum outro senador venha a manter esse recurso, porque eu acredito que esse tipo de recurso é quem está com vontade de ir de encontro às prefeituras brasileiras ou quem está com vontade de encontro às empresas que são geradoras de muitos empregos no Brasil. Eu acredito que muitas vezes a pessoa até subscreveu, mas não analisou profundamente que é viável para que as empresas continuem com a sua exoneração e também as prefeituras brasileiras. Mas lá na Câmara, o senhor acha que a matéria passa facilmente ou vai haver mudanças? Já tem conversas com os deputados? Olha, eu até conversei com o Diego Coronel, que é meu filho, que é da Comissão também de Assuntos Econômicos da Câmara, que é deputado federal lá pela Bahia, para ele analisar, para ele fazer um sentimento, mas ele vai somente fazer uma aferição após o projeto sair aqui do Senado. Se o projeto morrer no Senado, não tem por que se perder tempo analisando qual é o sentimento da Câmara. Mas eu acredito ainda nos colegas senadores que nós vamos aprovar à unanimidade, se vier para o plenário, já que já foi aprovado na CAI, e que vá o mais rápido possível para a Câmara e que a gente vote, que vá para o presidente da República sancionar e que a gente com isso possa fazer com que as prefeituras implantem isso de imediato e que os empresários possam se planejar para o futuro. Porque todo empresário se planeja. Se ele sabe que a desoneração vai valer por mais 4 anos, ele vai o quê? Investir, ampliar sua empresa, com isso gerar o quê? Mais emprego, que tanto esse Brasil precisa de geração de novos postos de trabalho. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Carla. Obrigado a você, que tem audiência maciça na TV Senado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.